Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Saindo da Caixa com o A Caixa. E este programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Aqui nós falamos sobre leituras acásticas planetárias, desvendando assuntos por trás dos bastidores da política, do sistema financeiro, da religião ou das religiões e de muitos outros saberes políticos, filosóficos que estão muitas vezes escondidos e enevoados dentro do véu da ilusão. Meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos, sou especialista em leitura de registros acásticos e hoje eu trago para você o Sistema Financeiro Mundial, uma leitura que acabei de fazer e que traz um pouquinho dessa verdade. Afinal de contas, o sistema financeiro mundial vai mudar ou não vai mudar? Se você quer saber mais sobre isso, fica aqui que eu já conto tudinho para você. Muito bem, essa pergunta sobre o sistema financeiro mundial já estava no meu caderninho há bastante tempo, ela já havia sido feita, no Instagram por vocês há bastante tempo e eu estava ainda com dúvidas se eu iria trazer ou não este assunto aqui. Este assunto ele é bastante controverso e nós vamos entender agora por que eu estava assim um tanto quanto esperando, deixando para mais adiante para trazer esse assunto aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui não é a leitura ainda de registros acásticos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é falar sobre tudo o que nós já tínhamos de informação anteriores, sobre as mudanças que iriam acontecer, sobre toda a situação que está aí. Nós tínhamos um grupo de meditação que se encontrava todas as quartas-feiras na Escola Ponto de Luz e que, obviamente, agora não está mais acontecendo esses encontros. Mas nos encontros que fazíamos, nós recebíamos sempre informações direto da cidade de Shambhala, que é uma cidade que não está neste plano de existência. E é um lugar onde tem muitos seres ascensionados. Entre os seres ascensionados que nós podemos encontrar em Shambhala, nós temos Buda Gautama, Sananda Kumara, Saint Germain, Kuthumi, Mestra Rovena, Mestra Nada, Kuan-Yin. Então são muitos seres, que se dispõem a estar nesse lugar, que é um lugar estratégico e de planejamento. Bom, dentro de tantas informações que nós recebemos da cidade de Shambhala, uma das informações que nós tínhamos já lá isso foi em 2014, mais ou menos, nós tivemos algumas informações sobre as mudanças políticas que aconteceriam nesse país. Por quê? Porque as coisas já estavam em andamento, já estavam para acontecer, já haviam sido escolhidos os finais dessas histórias. É aquilo que eu falo sempre. O registro acástico, ele não faz previsão de futuro, porque o futuro ele é líquido. O futuro ele depende muito das nossas escolhas. Nós estamos construindo o futuro. Obviamente que tem grupos que têm maior poder de escolha, mas eles só têm maior poder de escolha porque nós assim o permitimos, porque nós não estamos assumindo o nosso poder de fazer escolhas reais. Entendam muito bem isso. Ninguém aqui é vítima. Nós estamos aqui e se nós ainda estamos aqui sofrendo consequências das escolhas dos outros, é porque nós assim o permitimos. Então, lá em 2014, nós tivemos uma informação que nos deixou assim um pouco fora do chão, Porque nós não estávamos entendendo muito o que era tudo isso
e as informações elas vieram muito rápido, a gente não conseguiu, acho que, absorver, entender, enfim. E nós ficamos, sim, com essas informações, porque era uma informação bastante detalhada para o nosso grupo. A primeira informação que nós tivemos foi na época que haveria uma troca, então, de governo. Nós entendemos que sim, que a presidente que estava na época no governo, ela sairia, que haveria, né, alguma questão ali, e que haveria, então, um presidente eleito que viria depois dessa pessoa. E, inclusive, na época eles disseram, ela vai cair e outras pessoas cairão com ela. Depois que isso acontecer, haverá uma nova eleição, o presidente eleito trará consigo o exército, não haverá uma ditadura, mas haverá uma transição no sistema de governo. E eles disseram que essa transição seria, sim, pacífica. Entretanto, quando eles falaram sobre isso, sobre essa transição pacífica, eles também mostraram situações de conflito. E eu perguntei, como assim pacífica? E eles disseram, você não está vendo mortos. E eu entendi que sim, haveriam prisões, haveriam processos, né, bastante revoltados, de pessoas revoltadas fazendo muito barulho, né, da polícia se envolvendo e tudo mais, mas que não haveriam mortes. Eu fiquei bastante preocupada com essa informação, mas eu fiquei bastante preocupada com uma informação quando eles nos disseram que as igrejas seriam fechadas de cima para baixo, ou seja, se haveria algo que mandaria as igrejas fecharem as portas. Eles mostraram as igrejas com as portas fechadas. Entendam que essas comunicações, elas são uma mistura de imagens e algumas frases, e que então, quando nós recebemos essas informações, depende muito da interpretação que a gente faz naquele momento. E quando eu vi as igrejas serem fechadas, eu imaginei que pudesse estar havendo aí alguma questão ligada a algum tipo de ditadura ou alguma questão do próprio exército. Eu não sei o que eu pensei na época. Eu entendi que essas igrejas seriam fechadas de cima para baixo, ou seja, como uma ordem do governo. E logo depois eles também disseram, haverá um momento em que haverá uma doença e que haverá fome. Só que quando eles falaram isso, eu vi o gado morrendo. Eu não vi pessoas. Eu vi o gado morrendo. E eu, na época, interpretei isso como sendo uma doença no gado. Talvez seja algo que ainda não tenha acontecido. Talvez seja algo que ainda vá acontecer. Não sei. Mas foi o que me foi mostrado. E eles falaram isso. Haverá fome e haverá falta de comida. Haverá falta de distribuição de comida. Então, na época a gente não fazia ideia do que fosse isso. Em momento algum eu imaginei que pudesse estar relacionado a algum tipo de pandemia, né? Algum vírus que fosse afetar as pessoas, em que o comércio ficaria fechado. Em momento algum eu imaginei que fosse isso. Eu verdadeiramente, por tudo que eu vi, por tudo que eu olhei, eu imaginei que isso fosse apenas uma situação política e que haveria uma doença, então, no gado, enfim, que morreria e que nós não teríamos acesso, então, a alguns tipos de comida. Foi o que eu imaginei. Mas não foi isso que aconteceu, né? Depois, quando o tempo passa, quando as coisas se esclarecem, a gente vai entender que, na verdade, a interpretação que nós fizemos foi errada, ou que talvez ainda tenham coisas para acontecer. O que nós sabemos de tudo isso é que há uma mudança de sistema, sim, dentro de todas as informações que nós já recebemos. A velha história do chip implantado, né, no corpo, que há muito tempo se fala, né, que eles falam, a marca da besta, não sei o quê, né? Ok, quero 666. Vocês têm que lembrar que o número 6, ele também está muito relacionado à questão do dinheiro, né? Existe, sim,
essa questão do chip, ele já está sendo feito, ele já está sendo implantado em muitas pessoas. Existem mais do que um tipo de chip que está sendo implantado verdadeiramente no corpo. A maioria é nessa região, né, da mão. Ele é colocado nessa partezinha mole aqui da mão. Por que isso? Porque as pessoas já estão usando, já estão testando. Aonde está sendo testado? Está sendo testado nas casas inteligentes, né, que tem sistema todo integrado, que você pode dar comandos de voz, né? Que isso já faz bastante tempo que está acontecendo, né? E agora também está sendo testado para alguns sistemas financeiros, onde a cobrança ela vai ser feita por esse chip da mão, tá? Então, num primeiro momento, ele vai ter ali as nossas identidades, os nossos cartões de crédito, talvez. Então, informações sobre a gente. Isso vai substituir muitas outras tecnologias. Mas existem outros chips que estão sendo pensados. Vocês lembram, por exemplo, do óculos do Google, né? Que tinha ali informações sobre todas as pessoas que estavam no sistema e que eu poderia, por exemplo, passar na rua e esse óculos faria o reconhecimento das pessoas por onde eu estou passando e eu poderia saber se aquela pessoa está na minha rede ou não. Ele daria todas as informações, nome, tudo. Ninguém mais vai esquecer o nome de ninguém, né? A gente vai passar na rua e vai saber com quem realmente estamos falando. E isso é bem interessante, mas me parece que a ideia é produzir algo mais profundo, né? Algo que a gente tem acesso não só pelo campo visual, mas diretamente pelo nosso cérebro. Então, sim, essas tecnologias elas estão sendo, sim, construídas. Existem pesquisas para isso, muita pesquisa neurológica, muita pesquisa neurológica. Existem cientistas no mundo todo pesquisando esse tipo de coisa. A parte da robótica, ela está tão elaborada, né? A gente está vendo coisas que se transformam às vezes em brinquedos. A inteligência artificial tão desenvolvida que a gente nem estava imaginando, né, que isso chegaria tão rápido. Então, sim, tem muitas coisas que a gente viu. Na época a gente viu muito carrinhos pequenos voando, né? Que haveriam como se fossem, eles falam em trilhas de luz. É como se houvesse uma trilha de um sinal, que não é luz, né? Mas é um sinal, como se fosse uma onda de alguma coisa, né? De algum tipo de frequência, alguma coisa assim. E através dessas trilhas de ondas, esses carrinhos teriam então a sua permissão de andar, né? Nessas trilhas. Por tudo isso que eu estou falando, por todas essas informações que nós já acessamos e que já foi falado aqui algumas vezes, eu entendo que sim, o sistema financeiro não só vai mudar, como já está sendo tudo preparado para mudar, né? Tudo que nós estamos vendo, os bancos digitais, a história do Pix, né? E eu lembro o que eu percebo muito assim há alguns anos. Há anos atrás, era muito difícil alguém lá do Japão, da Austrália, às vezes aqui Alemanha também, transferir dinheiro para mim, né? Ou a gente fazia, né, por aqueles, ou PayPal, ou alguma coisa assim, mas de banco era muito complicado sempre, né? Então nem todo mundo tinha acesso, então sempre demorava alguns dias, às vezes, para o dinheiro chegar. Eu não sei se vocês lembram disso, tá? Eu lembro porque já faz algum tempo que eu venho recebendo dinheiro do exterior, desses meus clientes, né? Para quem eu faço as leituras. E agora, gente, é muito simples, é muito fácil, né? O dinheiro sai de lá e já entrou instantaneamente na minha conta. Então, essa globalização do sistema financeiro, ela é verdadeira, é muito grande, tá? O que acontece? Vamos lá. Quando começou a era dos aplicativos, eu entendi que tudo isso estava mudando para melhor. Hoje eu não tenho tanta certeza disso, né?
Hoje eu já não tenho tanta certeza que a era dos aplicativos ela veio para nos libertar das grandes instituições. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que as grandes instituições estão se adonando desses aplicativos. Então, todo o esforço que foi feito por alguns grupos, bancos que não cobram taxas, que não têm muita burocracia, parece que tudo isso está sendo quebrado pelas grandes empresas, pelos grandes bancos e tudo mais. E há aí uma brecha muito grande, né, para se criar um sistema único mundial. E me parece que é para onde nós estamos indo. Que o sistema financeiro se torne único. Eu não sei como ficaria a questão da diferença das moedas, tá? Eu vou dizer que eu não sou especialista em economia de maneira alguma. Mas a gente sempre tem essa questão que todo mundo está falando, que existem projetos humanitários de redistribuição, existe sim esses projetos, tá? A gente não pode falar muito sobre isso aqui, mas existem, eu não posso citar nem nomes, tudo bem? Mas existem projetos de redistribuição de dinheiro e processos sólidos, tá, gente? Nada muito assim místico, tarará. Não, projetos sólidos, físicos, de redistribuição mundial de dinheiro. E eu não sei se isso vai funcionar. Agora, pela primeira vez, eu sou obrigada a dizer aqui para vocês. Eu não sei se isso vai funcionar, se vamos conseguir fazer isso. Por quê? Porque existem pessoas de grande poder que não querem que isso aconteça. Por quê? Né? Porque o sistema capitalista ele pode funcionar muito bem sem que haja miséria. Ele pode funcionar muito bem sem que haja miséria. Mas as grandes bocas de lobo, como eu digo, que são as empresas que ganham muito dinheiro, de uma forma às vezes até um pouco desleal, elas não querem que esse sistema aconteça, né? Então tem algumas, não vou falar de todas, tá? Não vou falar de todas, a gente sabe que não são todas, a gente sabe que não é porque uma pessoa tem dinheiro, que uma empresa tem dinheiro, que essa empresa é desleal, que essa empresa é cruel, entende? Mas existem aquelas que são. Bom, e aí vem onde começa a leitura de registros sobre essa questão do sistema financeiro. Para mim também foi surpreendente essa leitura, mas corrobora um pouco isso que eu estou falando aqui. Eu não sei se vai acontecer. Então, sábado à noite, quando eu fiz a minha leitura, a leitura planetária, quando eu abro a leitura, eu me vejo entrando dentro de um cofre. Era um cofre com porta, com prateleirinhas de cima a baixo, aqueles cofres que tem uma porta gigantesca na frente, né? Tu entra pela porta e nas laterais muitas prateleiras de cima a baixo com barras de ouro. Muito ouro, muito ouro, muito ouro. E eu vou caminhando através dessas barras de ouro e quando eu olho, ela é comprida, assim, é um cofre, né? Bem comprido. E à medida que eu vou caminhando, essa imagem ela vai se transformando. É como se o cofre ele fosse se transformando numa caverna. É como se eu entrasse direto do cofre numa mina de ouro, de extração de carvão, enfim, né? E eu vejo aquilo então muito escuro, assim, com apenas umas luzinhas, né? E eu vou seguindo e eu percebo que lá no fundo, então, tem uma bifurcação, onde tem um túnel que passa assim, transversal a esse que eu estou, e lá atrás passa carrinhos carregando ouro, carregando pedras, em cima de trilhos, pessoas com capacetes andando de um lado para o outro, e eu vou me aproximando disso, para ver o que é isto. À medida que eu vou me aproximando, eu percebo que do lado direito, no túnel da direita, existe uma luz muito forte. Ela está iluminando demais aquele lado
E do lado da esquerda, quando eu olho assim, o túnel parece que ele acaba de repente. Não dá para definir que existe esse túnel do lado da direita, embora eu tenha visto as pessoas caminhando de um lado para o outro, né? Então eu resolvo me dirigir para esse lado da esquerda, onde tem essa luz. E quando eu caminho assim alguns passos, eu percebo que a terra acaba, o chão abaixo de mim ele acaba, há um tipo de uma rachadura, onde essa rachadura ela vai dar para um tipo de uma sala que fica no andar de baixo. Mas é uma sensação muito estranha, porque é absolutamente diferente. É como se fosse outro cenário. E eu entendo então que o que eu estou vendo, aquela rachadura, aquela abertura que eu estou vendo, ela é como se fosse um portal que me mostrasse uma dimensão abaixo. E eu entendo então que eu não estou na dimensão de baixo. Eu estou numa dimensão acima dessa. E lá embaixo eu vejo como se fosse um cenário falso, um cenário para gravações, né? Com aquelas paredes como se fossem paredes, aquelas drywall, né, dos Estados Unidos, e pessoas com marretas quebrando, então muitas coisas, muitos entulhos ali embaixo e tal. E eu entendo que essa cena que eu vejo das pessoas fazendo um tipo de uma manifestação e quebrando as paredes, quebrando tudo, é como se fosse, como se representasse nessa metáfora, nós, aqui neste plano, tentando acabar com a ilusão, né? Tentando quebrar as paredes da Matrix, tentando sair do domínio da Matrix e conseguindo mudar, né? Toda a questão do sistema financeiro. Então, tudo que está sendo feito nesse plano de existência está dentro da Matrix. E não se quebra a Matrix de dentro para fora. E isso ali para mim ficou tão claro que me deu até uma tristeza de pensar isso. Do quanto a gente se debate, do quanto a gente tenta mudar o sistema, mudar o que acontece aqui. E ali ficou muito claro isso. A gente não quebra a Matrix de dentro para fora. A gente só pode fazer isso do outro plano para cá. E como é que a gente pode fazer isso do outro plano para cá? Acessando a consciência superior, saindo da Matrix, saindo com a nossa consciência de dentro da Matrix. Quem está mergulhado na Matrix não tem poder para mudar nada, nenhuma vírgula da sua própria vida. Por isso que eu falo tanto, e acho que isso fica bastante claro em algumas lives, a gente só tem escolha, a gente só tem livre-arbítrio quando a nossa consciência não está mais presa aqui na Matrix. Quando a gente já saiu das artimanhas do ego. Quando o ego não é mais o personagem principal e o personagem principal passa a ser o teu eu sou. Ou pelo menos o quinto corpo, o sexto corpo, antes, né, do eu sou. Vocês entendem que é extremamente importante expandir a consciência nesse momento. E eles falam que independente de crenças, de tudo, porque aqui não tem a ver com crenças, tem a ver com em qual desses corpos superiores você está vibrando, qual é a consciência que te governa. Por isso que tem pessoas que atingem a verdadeira, e vou falar bem detalhadamente aqui, a verdadeira abundância, que não é só aquela do ganhar dinheiro, tá? A verdadeira abundância, a abundância da sincronicidade com o universo. Por isso que tem gente que atinge essa verdadeira abundância, mesmo sem ter crença alguma em qualquer tipo de filosofia ou religião. Porque dentro delas existe uma força, uma sincronicidade tão grande com a verdade do seu espírito. O quarto corpo, que a gente chama de alma, conectado ao nosso cardíaco, está vibrando tanto em tudo isso que
verdadeiramente essa pessoa consegue romper com os condicionamentos, né, da Matrix, com aquilo que a gente é levado a acreditar, com as dores, as crenças, tudo que nos limita aqui nesse plano. Então, é muito importante que a gente possa fazer essa escolha e entender isso. Quando eu vi essa metáfora que foi mostrada para mim, verdadeiramente eu fiquei muito triste, porque eu me dei conta, né, de quantas pessoas estão, e eu conheço muitas pessoas que estão lutando, que estão tentando fazer alguma diferença, que estão tentando mudar o sistema, que estão tentando sair do sistema e que não conseguem. Vira e mexe, alguma coisa acontece e elas estão de novo dentro do sistema. Por quê? Por que não conseguem? Porque a consciência ainda não está pronta. Porque a consciência ainda não expandiu o suficiente. Este é o verdadeiro significado para essa transição. Uma transição de consciência. Uma transição que vai nos tirar desse plano de existência, para que a gente possa olhar para tudo isso de fora, sem estar mergulhados no sistema. Se nós estamos mergulhados no sistema, nós vamos beber do sistema. Nós não temos como mudar nada. Entendem? Então, essa leitura que eu fiz, ela para mim fez muito sentido, para mim teve muito significado e corrobora muito tudo o que eu já venho falando aqui também. Então, apesar de eu ter sido surpreendida pela leitura que eu fiz, ela corrobora tudo aquilo que eu venho falando para vocês há bastante tempo. E então eu insisto um pouco para saber como é possível nós, de alguma forma, sairmos desse sistema, mudarmos alguma coisa. E eles dizem, só é possível mudar quem sair do sistema, quem conseguir tirar a sua consciência de dentro da Matrix. E aí, as pessoas que conseguirem sair, terem a coragem de mexerem nos códigos. E aí eu pergunto, que códigos são esses? E eles dizem, os códigos da Matrix. E eu pergunto, quem coordena os códigos da Matrix? E eles dizem, muitos grupos. E eu digo, e como é possível então nós acessarmos isso e mudarmos se existem tantos grupos coordenando isso? E eles dizem, só é possível se um grupo muito grande for reunido, que consiga ser maior ainda do que esses grupos. Um grupo que seja maior do que cada um desses grupos, que seria um grupo majoritário. Dentro disso, então, eles falam, por exemplo, dos projetos das cidades de luz, que são lugares que são construídos do zero, com um sistema próprio, um sistema comunitário. Não é um sistema nem socialista, nem comunista, nem capitalista, nem nenhum desses istas. É um sistema comunitário. É um sistema onde cada um consegue reconhecer o seu valor e que se ajuda mutuamente, inclusive financeiramente. Então seria um sistema, um lugar onde tivesse esse sistema próprio, onde as pessoas que estão ali dentro, que pensam de forma semelhante, o que é bem importante, eles colocaram isso, que as pessoas que estão ali dentro estejam, né, com as suas consciências já um pouco fora desse sistema, consigam pensar não em ter o seu lucro, não em ter o seu benefício, porque nesses lugares não é um lugar para você ir e se aposentar e viver do que os outros te dão. É um lugar para você ir e trabalhar para dar alguma coisa para os outros, entende? Então você tem que ir para um lugar desses na intenção de você ser o trabalhador, de você ser
quem vai contribuir para o sistema. Porque lá não tem lugar para quem se coloca como vítima, para quem se acha, né, no direito de só receber, para quem fica sentindo pena de si mesmo. Então, essa mudança de consciência, ela também nos traz isso. Todo esse empoderamento, toda essa questão do autorresponsabilidade, de você ser o mestre de si, né? De você ser aquela pessoa responsável que vai fazer o que é preciso fazer. Então, é importante que tudo isso seja levado, essa consciência seja transformada, seja criada, seja trabalhada, seja divulgada. É importante que a gente fale sobre isso. É importante que a gente comece a se transformar. Porque, pensem um pouco, né? Se nós temos pessoas hoje que estão sem seus empregos, que estão perdendo emprego, que estão com dificuldades de trabalhar, o que é mais fácil? É você ir lá e ficar dando dinheiro e comida para o resto da vida? Ou é você ensinar essa pessoa a ser mais produtiva, a ser mais proativa, a ser uma pessoa que vá também contribuir para o sistema? Então, a gente não pode pensar em tornar as pessoas dependentes do sistema. Porque esse sistema da Matrix quer pessoas dependentes, pessoas que estejam presas ao sistema. Quanto mais nós estamos presos ao sistema, mais dificuldade nós temos em tomar decisões e em transformar a realidade. O sistema financeiro mundial vai mudar, mas me parece que não pode ser de dentro para fora. Então, acho que tem aí uma grande luta. Porque se o sistema mudar para que a gente se torne mais uma vez escravo do sistema, dependente do sistema, para que eles tenham controle sobre absolutamente tudo, nós teremos sim um grande problema pela frente. E aí nós teremos mergulhado mais fundo dentro da Matrix. E o nosso tempo de saída vai aumentar e a distância percorrida para sair vai aumentar. Então, faça agora. Não deixa a sua consciência adormecida, não. Desperta. Desperta e tira a tua consciência de dentro da Matrix para você aprender a lidar com esses códigos. Então, nós precisamos olhar para isso. Toda a forma como as informações são guardadas, como as informações são armazenadas é em forma de códigos. E talvez a gente consiga, enfim, descobrir uma forma de, através dos registros akáshicos, a gente promover mudanças muito profundas na estrutura social, na estrutura política, na estrutura financeira mundial. Essa foi a leitura de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Curte, comenta, por favor, comenta, diga o que você achou. E se você sabe de alguma informação, se você tem com você alguma informação do que está acontecendo, traz pra gente. Eu gostaria de saber. E a gente pode, enfim, iniciar um grande debate, porque debates também são muito importantes para que a gente possa transformar a nossa consciência. Um grande beijo no seu coração e até segunda-feira que vem.